Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Jaina Lannister nasceu em Rochedo Casterly, a sede ancestral de sua casa, no ano 245 após a conquista, a primeira e única filha e o terceiro filho no geral de Lord Tytus Lannister com sua senhora esposa, Lady Jane Marlborough. A quando de seu nascimento, ela já contava com dois irmãos mais velhos, Tywin e Kevan, e viria a ganhar outros dois irmãos no futuro, Tyget e Jerion. Pouco e ainda menos é conhecido a respeito de sua infância, mas sabe-se que, devido à necessidade imensa de seu pai de ser apreciado e amado por todos, Lord Tytus veio a concordar com a proposta de Lord Walder Frey de unir Jaina em noivado a um de seus filhos, Aemon Frey, já em 252 após a conquista, quando a menina tinha apenas 7 anos de idade, jovem demais para sequer entender completamente no que consistia um noivado ou um casamento. O noivado foi anunciado em um banquete no Rochedo, com metade da nobreza do Ocidente presente, e Jaina se sentiu aterrorizada e, ao mesmo tempo, impotente. Apenas uma pessoa ousou se levantar para falar contra a proposta, e essa pessoa foi Tywin, o irmão mais velho de Jaina, fazendo com que o pai de ambos ficasse branco como leite de égua pela tensão e pela vergonha, e desde aquele momento em diante ela passou a amá-lo intensamente por sua tentativa de defendê-la. Ainda assim, o noivado foi mantido, e Jaina veio eventualmente a se casar com Aemon, e embora ela nunca tenha vindo a apreciar verdadeiramente o marido que lhe foi imposto, ela acabou por lhe dar 4 filhos, Cleos, Lionel, Theon e Walter. Existiam suspeitas à boca miúda de que um ou mais dos filhos poderia não ser de Aemon, mas Jaina sempre garantiu que todos os 4 eram, e ninguém no Rochedo, onde o casal permaneceu após o casamento, ousava questioná-la no assunto, Aemon menos do que todos os outros. Após a morte de Lady Joanna Lannister, a esposa do agora Lord Tywin, em 273, Jaina assumiu um papel maternal para os 3 filhos do casal, os gêmeos dourados Cersei e Jaime e o anão recém-nascido Tyrion. No ano 276, durante o torneio organizado em Lannisporto para comemorar o nascimento do príncipe Viserys, Jaina confidenciou a Cersei o plano do pai de arranjar seu noivado ao príncipe Rhaegar, um noivado que o Lorde vinha desejando para a filha havia anos, e que um anúncio de tal noivado seria feito durante o banquete final do torneio, enchendo a menina de esperança e felicidade. No entanto, tal anúncio jamais veio a se concretizar, e tanto o rei quanto os senhores e os cavaleiros se puseram a abandonar Lannisporto e as terras ocidentais, com Aerys e o pai aparentemente em maus termos entre si. A pequena Cersei correu até Jaina com sua profunda mágoa infantil, desorientada e sem compreender por que é que seu noivado não havia acontecido. Coube a Jaina confidenciar à menina que a proposta havia sido feita e que ela fora bruscamente recusada pelo rei, sob o argumento de que o senhor não casa seus filhos aos filhos dos criados. No entanto, Jaina me prometeu que seu pai lhe arranjaria um homem ainda melhor do que Rhaegar, e que ela poderia ficar tranquila quanto a isso. Mais adiante, quando Jaina disse a Tywin que o anão Tyrion era o filho que mais se parecia com ele, isso causou a fúria do senhor de tal maneira que ambos ficaram sem se falar durante meio ano, embora Jaina não tenha se intimidado e tenha mantido sua afirmação. De acordo com ela própria, foi nesse momento, quando ela o desapontou com sua observação, que Jaina deixou o patamar de destaque de que ela usufruía junto a Tywin, por ter sido a única pessoa com coragem o suficiente para lhe apresentar tal verdade inconveniente, já que ele nutria péssimos sentimentos pelo anão a partir do momento em que seu parto fora a causa da morte de Joanna. A relação entre Tywin e Jaina nunca mais seria a mesma depois disso. Jaina cresceu para se tornar uma mulher bastante imponente, se não totalmente atraente ou bela.
Em sua juventude, ela fora uma beldade Lannister padrão, com lindos cabelos cor de ouro, provocantes olhos esverdeados e curvas que ameaçavam transbordar de seu corpete. Agora, na idade avançada, ela havia engordado consideravelmente, e o corpo adquirira uma forma quadrada e pesada, com um rosto cheio e busto volumoso. Ainda assim, sua inteligência e sagacidade permaneciam intocadas, e ela havia desenvolvido ao longo dos anos de casamento a capacidade de comandar seu marido Aemon, que vivia em perpétuo estado de terror graças ao irmão de Jaina. Jaina é tida como tão inteligente e articulada que é considerada quase como uma igual entre os homens, embora ela mesma clame conhecer o lugar que lhe cabe no mundo, ao contrário de sua sobrinha Cersei. A primeira aparição de Jaina nos livros se dá no Festim dos Corvos, quando a coroa concedeu ao seu marido a posse de Correrio, após a destituição da casa Tully. No entanto, Sor Brynden continuava a manter o domínio sobre Correrio e se negava a se render, de modo que o castelo foi colocado sob cerco. Sor Jaime chegou ao acampamento para auxiliar no rompimento deste mesmo cerco e ali tratou com sua tia Jaina. Ela o aconselhou a executar o cativo Edmure Tully, uma vez que Sor Brynden jamais se deixaria enganar pelas ameaças de execução, e apenas o ato em si convenceria o homem de que os Lannister falavam a sério. Além disso, Jaina também o considerava como um perigo, tal como aquele representado por seu filho ainda por nascer. Jaina considerava que o assento de seu marido não estaria seguro enquanto qualquer membro masculino da casa Tully vivesse, e desejava resolver a questão. Ela disse a Jaime que, caso a criança por nascer se mostrasse uma menina, a coisa toda poderia ser mitigada casando ela a um de seus filhos, unindo as linhagens Tully e Frey, mas caso fosse um menino... Jaina também falou a Jaime a respeito de seu falecido pai, revelando seu profundo temor pelos destinos de todos com sua partida. Disse ela ao sobrinho: "Como eu poderia não amá-lo depois de tudo? Não que isso signifique que eu tenha apreciado muito a companhia do homem em que ele se tornou, mas toda garotinha precisa de um irmão maior para protegê-la. Tywin era grande, mesmo enquanto pequeno." Ela suspirou. "Quem nos protegerá agora?" Jaime a beijou e disse: "Ele deixou um filho." Ao que Jaina respondeu: "Sim, ele deixou, e isso é o que mais temo na realidade." Era um comentário estranho. "Por que você deveria temer?" inquiriu o sobrinho. "Jaime," ela disse, apertando sua orelha. "Querido, eu o conheço desde que era um bebê no peito de Joanna. Você sorri como Geryon e luta como Tyke, e há um pouco de Kevan em si. Caso contrário, você não usaria esse manto. Mas o filho de Tywin é Tyrion, não você. Eu disse isso certa vez na cara de seu pai, e ele não falou comigo por meio ano. Os homens são grandes idiotas, mesmo aqueles do tipo que só surgem uma vez a cada 1000 anos." Tais comentários atingiram Jaime quase com a mesma força com a qual haviam atingido Tywin tantos anos antes, mas Jaina, como sempre, era acima de tudo uma pessoa sincera, e não se retratava de suas visões pessoais. Eventualmente, Edmure rende o castelo aos Lannister, mas apenas após permitir que seu tio escapasse a nado na calada da noite, e quando Sor Aemon se queixou de que o homem poderia voltar para aclamá-lo, Jaina lhe disse bruscamente que era seu dever proteger o castelo, caso contrário não faria jus a ele. Se ele não se achava capaz disso, ela continuou, ele deveria simplesmente queimá-lo até que só sobrassem cinzas e retornar ao rochedo. Quanto ao paradeiro de Sor Brynden, Jaina sugeriu que interrogassem alguns dos guardas de Correrio, mas Jaime rejeitou a ideia, tendo prometido salvo-conduto a todos da guarnição após a rendição. Quando Jaime consegue fazer com que os guardas Tully partam, com juramentos de nunca voltar a pegar em armas contra os Lannister ou contra o rei, Jaina se sente desagradada, lhe dizendo que se 1 em cada 10 deles cumprisse tal juramento, ele poderia se considerar com sorte. Depois disso, Aemon e Jaina se estabeleceram em Correrio para defender suas novas possessões, com uma guarnição de 200 homens, e se prepararam para um possível retorno do Peixe Negro, para reclamar as terras ancestrais de sua família.